Fala, camaradinhas! O tema do vídeo de hoje é Soberania Digital, uma perspectiva brasileira. E é um tema que eu já trouxe algumas vezes aqui no canal, mas esse vídeo ele é especial, porque ele é baseado numa palestra que eu fiz na Procergs aqui em Porto Alegre, que a Carol me ajudou a escrever esse roteiro, e a ideia é que ele seja introdutório e exploratório de várias facetas desse assunto, para que vocês possam começar a estudar e pensar no tema. Vou recomendar alguns artigos, alguns vídeos, livros, né? Vou dar caminhos para vocês pensarem a discussão e vocês vão usar esse vídeo então como uma referência introdutória ao assunto para assistir ele. A palestra está gravada e está no canal, porém o áudio ficou muito aquém e eu complementei o roteiro com um pouquinho mais de coisa, então esse vídeo aqui vai ser especial. Quem já viu o original, por favor, veja esse também podem fazer o que quiserem, beleza? E esse assunto é extremamente importante agora, porque o mundo tá com aquele climinha, tá ligado, pessoal? Aquele climinha europeu de fascismo em ascensão e outra guerra mundial surgindo aí no horizonte. Então é extremamente importante que a gente se aproprie desses assuntos, que a gente entenda por que é importante a soberania e a soberania digital neste novo mundo interconectado. E obviamente você sabe, vocês estão no canal Tecnologia e Classe e aqui a gente mistura política com tecnologia. E eu também vou aproveitar esse vídeo para direcionar vocês para conhecerem o movimento da soberania digital já, o movimento Soberania Já. O pessoal que está juntando vários grupos sociais, vários outros movimentos, para que a gente faça pressão política no governo Lula, para que eles prestem atenção nessa questão da soberania digital. Extremamente importante nesses tempos que a gente vive, extremamente importante para o desenvolvimento do Brasil. Mas é isso, pessoal. Vamos lá com soberania digital, uma perspectiva brasileira. Então vamos lá. Eu já quero começar aqui falando levemente sobre o que é o conceito de soberania, na realidade, sem o digital depois, e explorar se faz sentido ou não falar de soberania digital. Eu vou começar recomendando esse vídeo e vou dizer que eu vou basear algumas das explicações nesse vídeo, que é o episódio 82 do podcast Tecnopolítica, do Sérgio Amadeu, em que ele fala sobre o conceito de soberania digital no geral. Temos um react a esse vídeo no canal, se vocês quiserem ver depois, é um complemento legal, onde eu vou falar de uma maneira menos estruturada sobre isso. Mas pra gente falar sobre soberania mesmo, eu coloquei aqui, ó, o povo que tem soberania pode definir as leis no seu território. Muito relacionado com os conceitos de autodeterminação de um povo e a gente pode pensar autonomia pessoal das pessoas que moram naquele território. Vocês vão ver que tá governo riscado ali, porque a soberania originalmente ela é um conceito que surge, até esse nome, né, do soberano, ela surge sobre o monarca tinha poder sobre todas as leis de um território. Mas aí depois esse conceito evolui para um conceito mais liberal, mais republicano, e a gente vai pegar e eu vou riscar só governo ali e dizer povo, e a gente vai entender mais ou menos assim informalmente, ok? Quem mora nesse território tem o poder de definir as leis desse território. E daí, para a gente falar sobre soberania digital, eu vou para uma segunda questão, que é fazer uma pergunta para vocês. A tecnologia é boa ou é ruim? Eu quero que vocês pensem um pouco sobre isso. E eu sei que vocês já devem ter ouvido essa pergunta, já devem ter pensado muito sobre isso, talvez. E daí vocês podem pensar, ela não é boa nem ruim, a tecnologia ela é neutra. Depende o uso que se faz da tecnologia para saber se ela vai ser boa ou ruim. Então, sim, ok? Porém, a gente não pode nunca esquecer que a tecnologia ela não é uma coisa que surge do vácuo, ela não é literalmente o fogo que foi roubado por Prometeu do Olimpo e ela chega aqui já formatada e feita por algo que não foi humano. A tecnologia, ela surge no contexto da nossa sociedade, ela é influenciada pelas relações sociais e por tudo que estava rolando ali no momento que uma tecnologia ela é inventada. Então, as tecnologias, elas são criadas com propósitos específicos para serem inseridas em processos específicos da nossa sociedade. Uma tecnologia, ela serve para alguma coisa na nossa sociedade. Às vezes, uma tecnologia pode ser muito mais danosa ou muito mais benéfica na sociedade, dependendo de como ela é inserida. Então, eu só estou querendo complexificar um pouco mais a questão, tá? Por quê? Porque tem várias maneiras que a gente poderia responder essa pergunta, tem várias maneiras que a gente poderia pensar nisso, que nem eu disse, vocês devem ter ouvido já várias, já devem ter pensado em várias. Porém, eu queria propor para vocês que muitas pessoas querem pular esse debate. Propõem dizer o quê? Que existe uma divisão entre o que é técnico e o que é político. Vocês já devem ter ouvido falar isso muitas vezes. Então, se a tecnologia é neutra, ela pode ser boa ou ela pode ser ruim, ela é um aspecto meramente técnico. E não deveríamos estar discutindo tecnologia quando estamos discutindo política. E daí vocês sabem que por causa do contexto do canal que eu tô aqui, eu rejeito categoricamente essa interpretação.
Como eu disse, é uma maneira da gente não ter a discussão. Mas por que é importante a gente chamar atenção sobre isso? Porque às vezes a gente ouve na mídia, a gente ouve nas políticas que o governo possa estar propondo, a gente escuta os nossos chefes no trabalho falando, nossos colegas de trabalho falando termos como transformação digital, inovação, modernização, maior eficiência nos processos, e a gente pensa, isso são coisas meramente técnicas, são coisas que a gente vai fazer e elas vão melhorar a vida de todo mundo, elas vão melhorar todos esses processos. E tem um outro conceito que é muito importante, que vocês vão ouvir por aí às vezes, que é o conceito de Code as Law, ou código como a lei. O que Code as Law quer dizer? Se o sistema que a gente está usando não permite algum tipo de uso, se o sistema só tem uma câmera, e eu quiser botar 2 câmeras, e ele foi feito para só ter uma câmera, esse uso não vai acontecer, não importa qualquer que seja a lei que a gente passa em cima disso. Então, nesses casos, a lei, de fato, que acontece é o que, tecnicamente, esses softwares, esses sistemas, esses hardwares que a gente está rodando deixam. E isso é extremamente importante. Por quê? Porque se a gente se propõe a ter uma discussão sobre o que a gente pode fazer digitalmente, o que a gente pode definir que é válido dentro do nosso território digitalmente, a gente chega a uma conclusão óbvia. Decisões políticas são feitas quando fazemos decisões técnicas, mesmo que elas sejam vistas como meramente técnicas, como decisões apenas de gerência, decisões de usar um software ou outro, usar um tipo de hardware ou outro. Essas decisões podem influenciar as leis, podem influenciar o comportamento das pessoas dentro do nosso território. O que nos leva, né, eu acho que vocês já estão entendendo, a querer discutir o conceito de soberania digital e querer construir um conceito de soberania digital que funcione para o nosso país, para a nossa situação. E eu largo algumas perguntas que eu quero que vocês pensem enquanto a gente está falando aqui. Quem é que realmente controla a tecnologia que está no nosso dispositivo, no nosso computador, no nosso celular? Quem tem o controle sobre os dados que a gente gera e que estão dentro desse celular? E quem, né, organiza, ou digamos, quem se beneficia de ter esse controle sobre nossos dados, sobre como rodam os softwares dentro dos nossos dispositivos e que no final vai usar isso para organizar a nossa produção? Essas são as perguntas que a gente faz. Por quê? Porque nós estamos falando sobre ter controle dessas coisas, tá? E o conceito de soberania vai passar por isso. Aí eu só queria fazer uma leve digressão, ok? A internet, a rede mundial de computadores, principalmente para as pessoas que têm a minha idade, ou são mais velhos, né, que nasceram lá na década de 90, ela já foi muito vista como essa foto aqui. Tá vendo? Uma criança surfando em cima de um teclado e um mouse. Na realidade, várias crianças, adolescentes aqui, né? Existe um mundo ali, mas elas estão acima do mundo, navegando por uma espécie de rede, que essa figura para mim sugere que eles estão navegando na internet, eles estão navegando num lugar separado. Será que a internet, esse cyberespaço, né? A tecnologia como um todo, ela é um lugar separado? Ela é uma coisa separada? E se ela for separada mesmo, faz sentido que as leis da internet sejam as mesmas do território físico? Eu acho que esse conceito da internet como uma coisa separada da realidade e uma coisa que deveria estar apartada das leis e das relações que existem na realidade, não só está errado, é danoso para o nosso entendimento de como a gente tem que lidar com a tecnologia. Só que eu acho que isso aqui é uma coisa que já está sumindo hoje em dia. Porque hoje a internet ela não é mais um lugar onde a gente vai, onde a gente navega. Ela já está sendo entendida como algo que está espalhado por todos os lugares. Nós, na realidade, estamos constantemente dentro da internet. A gente não está nunca fora a partir do nosso celular, no nosso trabalho, no nosso tempo de lazer. Então, essa aqui é uma discussão que eu acho que ela já está um pouco mais superada, mas eu queria chamar a atenção para vocês que o conceito de soberania digital, ele tem que lidar com esse fato de que muitas vezes ainda se trata a internet como se ela fosse uma coisa separada da realidade, como se ela não fosse literalmente computadores em vários lugares do mundo que precisam receber energia, que precisam de trabalho humano para estar rodando lá, que alguém teve que codar aqueles softwares, que alguém teve que colocar eles lá. Ela é tratada como esse espaço etéreo onde a gente está surfando, tipo um jogo mesmo, onde a gente tem nossos avatares. Esse conceito está sendo superado, mas só chamar atenção para vocês, que muitas vezes vocês ainda vão ver pessoas tratando assim a internet como se ela fosse separada e logo que as leis da internet são leis diferentes do mundo real, entre aspas. Mas então vamos conceituar soberania digital. Isso aqui eu tirei daquele vídeo do Sérgio Amadeu lá, porque eu acho que ele resumiu bem, ok? Controle autônomo de infraestrutura, dados e tecnologias por um povo. Isso aqui é o mais geral. E daí ele esmiuça em 3
subdefinições, 3 maneiras diferentes da gente entender isso. A primeira é mais ligada à autonomia e à segurança dessas infraestruturas informacionais que a gente precisa para efetivamente usar a tecnologia no nosso país. Infraestruturas de dados em economias dataficadas, onde coisas que a gente precisa usar todo dia são transformadas em dados que são transacionados, que vão de um lugar para o outro, que são copiados. E, portanto, a necessidade de que um Estado garanta a segurança digital da população com relação a conflitos políticos e econômicos externos que possam estar ameaçando essas infraestruturas, esses dados e a economia digital desse país. Se o primeiro tinha a ver com a segurança, o segundo tem a ver com o quê? Com o desenvolvimento econômico local. Então a soberania digital estaria nos protegendo da extração de valor desses dados e dessas infraestruturas no nosso país. Por exemplo, empresas como as Big Techs de outros países, por exemplo, dos Estados Unidos, que podem estar vindo aqui para se beneficiar economicamente às custas, né, do nosso desenvolvimento tecnológico, às custas dos nossos dados, às custas das nossas infraestruturas. E a terceira, ela tem a ver com a autodeterminação do indivíduo ou de uma população de indivíduos, se a gente pensar sobre os dados que eles produzem ou que são produzidos sobre si mesmo, ok? Então a primeira tem mais a ver com segurança das infraestruturas e dos dados produzidos no país. A segunda tem mais a ver com o desenvolvimento econômico desse país ligado a esses dados, essas infraestruturas, né, e a proteção contra ameaças econômicas de fora. E a terceira definição seria isso, a autodeterminação sobre, digamos, os nossos dados, a nossa presença online, tudo que a gente gera e é gerado por nós. E daí eu lanço uma pergunta aqui para vocês, se vocês conseguem pensar no Brasil ou em outros países que vocês conheçam, talvez vocês estejam residindo em outro país, né? Imagino que a maioria das pessoas que estão vendo esse canal são brasileiras, mas como é que são essas relações aqui que a gente falou nesses países? Será que esses países têm um controle da sua infraestrutura tecnológica? Será que esses países conseguem se desenvolver tecnologicamente baseado nas suas infraestruturas tecnológicas, nos seus dados? Será que cidadãos desses países têm controle sobre como seus dados são usados, têm controle sobre como seus dados são copiados e reproduzidos por aí? Eu coloquei ali Estados Unidos, Alemanha, Brasil, Japão, França, Rússia, China. Será que eles têm soberania digital? Eu não fiz um estudo aqui para trazer sobre cada um desses países, mas baseado nessas coisas a gente pode começar a pensar. E agora que a gente explorou um pouco esse conceito, eu gostaria de olhar para ele com uma visão crítica, para a gente ver o que a gente pode tirar disso para o desenvolvimento do nosso país, ou como esse conceito ele pode servir à classe trabalhadora no geral, porque vocês sabem, né, tem uma foice e martelo aqui em cima. Então assim, eu sei que muitas vezes eu uso termos de uma maneira com pouco rigor, e na realidade quando eu estou falando tecnologias, eu geralmente estou querendo falar aqui para vocês sobre forças produtivas, sobre ferramentas que a gente vai colocar dentro do nosso trabalho e elas vão estar, de certa maneira, multiplicando o resultado do nosso trabalho. É uma relação de aumentar a nossa produtividade, de quando a gente tem acesso a um sistema que faz o nosso trabalho de uma maneira mais rápida e mais eficiente, a gente pode fazer mais o nosso trabalho em menos tempo. Isso é uma maneira bastante simplificada de ver. Mas para começar, se a gente aceitar isso, que as tecnologias modificam a maneira como a gente trabalha, para que a gente trabalhe de uma maneira mais eficiente, elas também vão modificar a maneira como a sociedade é construída. Essas tecnologias, ao surgirem, elas fazem a nossa vida se modificar por meio de como a gente trabalha e como a gente constrói a sociedade a partir disso, usando essas tecnologias. E algo muito importante é que a tecnologia, ela só não deixa as coisas mais rápidas, mais automáticas, mais, né, modernas. Ela muitas vezes ela modifica os processos e ela desloca processos que aconteciam de uma esfera para outra, ok? Por que eu estou trazendo essa questão? Tem esse trecho do Milton Santos, que na realidade eu tirei desse artigo de Outras Palavras, que está falando sobre a questão da soberania digital. Ele na realidade está falando sobre vários assuntos, né, no contexto do livro Colonialismo Digital, um livro que eu vou falar um pouquinho mais para baixo para vocês. Mas ele, em poucas palavras, consegue explicar isso que eu estou tentando dizer para vocês. Olha só, os territórios nacionais se transformam num espaço nacional da economia internacional. E os sistemas de engenharia mais modernos, criados em cada país, são mais bem utilizados por firmas transnacionais do que pela própria sociedade nacional. Isso é do Milton Santos em A Natureza do Espaço, Técnica e Tempo, Razão e Emoção, ok? O que ele está dizendo nesse trechinho muito simples, né? O que eu entendo disso? Ele está dizendo que quando, por exemplo, a gente usa ferramentas tecnológicas como um sistema de mensagens, como, por exemplo, um WhatsApp,
para fazer a venda de um produto que eu faço aqui, tem um espaço da nossa economia, que é esse espaço de venda, que ele antes aconteceria aqui, quando eu encontrasse a pessoa, conversasse com ela, a gente fizesse a troca do dinheiro, mas que agora ele está passando por dentro de uma plataforma que, ok, ela tá usando a nossa eletricidade, ela tá usando a nossa conexão telefônica, porém tá indo lá usando os servidores deles, talvez eu possa estar usando um método de pagamento deles, se eu estiver usando o pagamento por dentro do WhatsApp, e tá indo lá, tá voltando aqui para que uma coisa da nossa economia que acontece, uma transação que acontecia entre duas pessoas que estão aqui, agora aconteça dentro do espaço desse outro país. E isso é uma coisa extremamente interessante da gente entender, porque agora podem ter aspectos inteiros da nossa economia, aspectos muito simples, às vezes, como, por exemplo, troca de pagamentos, troca de mensagens, que eles estão sendo intermediados por plataformas lá de fora, e plataformas que a gente não tem total controle sobre como as coisas funcionam lá. Porque, como a gente disse, não necessariamente porque a lei diz que uma coisa tem que acontecer de um jeito, ela vai acontecer. Porque na tecnologia, a gente tem o conceito de que o código daquela plataforma vai estar sendo a lei de fato. E daí a gente pensa que a gente, como trabalhador na tecnologia, mas mesmo como usuário dessas tecnologias, a gente está o tempo inteiro interagindo com esse tipo de plataformas lá fora, mas também dispositivos, tecnologias, que a gente meio que não tem o total conhecimento ou controle sobre como essas coisas funcionam. Então, mesmo no nosso trabalho, como programador, como engenheiro de software, como profissional da computação, como servidor público que está interagindo com essas tecnologias, é muito limitado pelas tecnologias que a gente tem acesso e pelo que a gente pode fazer com essas tecnologias. E esse é o tipo de coisa que os países ricos, entre aspas, os países centrais e as grandes corporações desses países acabam usando para moldar não só a infraestrutura tecnológica global, mas a infraestrutura de leis, a infraestrutura de como certos processos ocorrem mundialmente. E não confundam isso com o fato de que agora a tecnologia é um novo deus, a internet é um novo deus, as inteligências artificiais são um novo deus que define todas as leis em todos os países. Na realidade, isso é só uma expressão de como essa superestrutura capitalista, essa superestrutura dos países que são ditos ricos. Por quê? Porque são países que se posicionaram por meio da colonização, por meio da escravização, por meio de muitos anos de espoliação dos países do dito sul global, se colocaram nessa posição, construíram essa estrutura e eles desenvolveram esses sistemas que é os que a gente tem acesso. E dessa maneira eles moldam essa estrutura tecnológica global. Eles atacam a nossa privacidade, coletando todos os nossos dados por meio dos seus produtos e só depois, em retrospecto, pagando uma multa ou esperando ser processados para que eles parem de fazer isso. Eles podem vigiar nossos comportamentos, eles podem literalmente vigiar políticos do nosso país, como aconteceu da Dilma ser vigiada pela NSA, e como a gente sabe que a NSA não só vigia todos os cidadãos de outros países, mas também provavelmente todos os cidadãos dos Estados Unidos. Eles impõem modelos de negócios que acabam tendo que ser seguidos aqui se a gente quisesse inserir nessa economia que usa essas ferramentas. Eles impõem termos de uso e padrões tecnológicos nessas plataformas que acabam favorecendo os próprios países de onde vêm essas plataformas e os próprios modelos de negócio dessas empresas. Então, os termos de uso do Google, obviamente, tem muita coisa lá que beneficia o Google, e quando a gente é obrigado a se inserir nas plataformas do Google, é obrigado a se inserir nas plataformas da Meta, é obrigado a se inserir nas plataformas da Amazon para participar dessa economia digital, para conseguir fazer o nosso trabalho do dia a dia. Lembrem-se disso, as partes da nossa economia estão indo para dentro dessas plataformas que não estão dentro do nosso país. A gente tem o nosso comportamento, a gente tem as nossas ações moldadas de forma que elas estão sempre favorecendo os interesses do Google e, no final, dos países que controlam isso, os Estados Unidos, nós estamos falando aqui. E isso ajuda a perpetuar essas relações de subordinação e desigualdade entre os países. Ou seja, os países que estão no topo e se colocaram lá no topo por causa de anos de colonialismo, de exploração, de escravidão, eles agora são os países que têm as empresas mais poderosas, as empresas que vão estar desenvolvendo esses modelos de negócio e vão estar continuando essa expoliação agora usando ferramentas tecnológicas também. E daí, ok, convenci você que está até aqui agora no vídeo. Soberania digital é muito legal, nós temos que construir a soberania digital no nosso país. Nós temos obstáculos para essa construção da soberania digital.
Eu acho que a gente já deu algumas pistas aqui para vocês de quais eles sejam, chegando até esse ponto, mas eu vou dar alguns exemplos mais específicos. O desmantelamento de empresas públicas de tecnologia, e eu vou dar o exemplo das que tem aqui no Rio Grande do Sul, a Serpro, que é federal, a Procergs, que é estadual, e a Procempa, que é municipal aqui de Porto Alegre, são empresas que tem o potencial de construir ferramentas que a gente precisa para que essas relações econômicas, para que essas interações que a gente tem da nossa economia e das nossas vidas pessoais pudessem ficar aqui mais próximas da gente, pudessem ser gerenciadas por pessoas que estão aqui dentro e não necessariamente por uma empresa que quer ganhar dinheiro com isso. Porém, o sucateamento dessas empresas, ele não é um acidente. Ele é um sintoma de uma lógica maior que entende todas as empresas públicas como se elas fossem drenos de dinheiro, que elas precisam de alguma maneira estar dando lucro, vendendo algum produto ou conseguindo arrecadar dinheiro num nível igual a quanto elas gastam. Mas assim, pessoal, se essas empresas têm que fazer ferramentas que vão nos libertar da gente estar sempre entrando numa relação econômica com empresas lá de fora, por que elas precisam ser superavitárias? Por que elas precisam ganhar dinheiro? Elas não deveriam ter a missão de fazer as melhores ferramentas possíveis para o nosso povo usar aqui? Isso segue uma lógica muito parecida do que o setor da água, o setor da eletricidade, que está todo sendo atacado por privatizações aqui no Brasil. E nós temos que pensar que essas empresas são infraestrutura básica. Infraestrutura digital é uma infraestrutura básica que a gente devia ter aqui. O sucateamento dessas empresas é feito para que seja levada a privatização delas no futuro e até a sua extinção. E sem essas empresas fazendo isso, o mercado para que empresas lá de fora possam abocanhar é muito maior. Os nossos dados vão ficar à mercê dessas empresas lá de fora. Agora existe um grande mercado para prover esses serviços, que são serviços básicos que a gente deveria ter, que não vão mais estar sendo providos aqui dentro. E daí a gente tem que chamar a atenção para essa política idiota de arcabouço fiscal que o PT tem aqui no Brasil, que está congelando os gastos que seriam necessários para o desenvolvimento do país, e gasto em soberania digital, gasto em desenvolvimento de plataformas é uma coisa que é necessária que a gente faça no nosso país. E o arcabouço fiscal não só está limitando os gastos na saúde, na educação, pela arrecadação do governo, que é uma coisa que trata o governo como se ele fosse a economia da tua casa. Eu preciso ganhar tanto esse mês para pagar as minhas contas, senão eu vou ficar no vermelho. Não leva em consideração que o governo tem o poder de investir, de criar déficits para desenvolver a economia, gera uma situação em que a gente nunca vai conseguir dinheiro para investir na nossa própria soberania digital, para investir nas nossas próprias empresas. E nos leva ao tipo de ação como, por exemplo, o programa Redata, que também está sendo promovido pelo nosso governo federal, que é uma espécie de conciliação com as Big Techs, em que a gente vai dar espaços da eletricidade, dar recursos naturais para que eles construam os seus data centers aqui, para que agora o Google e a Meta estão se apropriando dos nossos dados, estão ganhando dinheiro com a nossa economia, mas agora os computadores deles estão localizados aqui dentro do nosso território. E a gente vai ter acesso a um pouquinho de processamento que tem ali, né, que é 10% nesse projeto Redata, e eles também vão pagar uma taxinha em cima para o desenvolvimento da indústria nacional. Isso aqui é muito pouco e a gente não deveria se contentar com isso, visto que, né, tem vários vídeos aqui no canal falando sobre os problemas também da gente receber todos esses data centers com essa contrapartida pífia que foi oferecida. E daí eu queria resgatar o que eu falei para vocês. Se o código é a lei, se uma tecnologia molda de maneiras às vezes sutis, às vezes nem tão sutis, a maneira como a gente pode trabalhar dentro da nossa economia, então, sem o controle dessas tecnologias, nós não temos controle sobre as leis do nosso território. E ao mesmo tempo, os movimentos que deveriam se preocupar com esse tipo de coisa, que são as pessoas que trabalham com a tecnologia, que estão vivendo isso no dia a dia, a gente enfrenta o quê? Um enfraquecimento dos sindicatos, dos movimentos de trabalhadores. As pautas dessa classe trabalhadora, elas são muito difusas, elas são muito separadas. A gente tem um aumento da pejotização, a gente tem uma separação da classe em pequenos grupos, que são como se fossem grupos de interesse, grupos de usuários, grupos de uma linguagem de programação, ou até uma total individualização das pessoas que acham que são empreendedores de si mesmo e que não gostam de conversar com os outros, não gostam de se envolver nessas questões de política, ficam só nas questões técnicas. Então é muito difícil que esse tipo de questão que a gente está debatendo aqui para vocês, ela seja pautada por entidades de classe, ela seja pautada por grupos, porque essas entidades elas são fracas, elas existem, né? Elas às vezes são pelegas, elas às vezes estão cooptadas, ou elas às vezes só têm muito pouca força. E isso é um grande empecilho para que a gente comece esse movimento. E também uma questão que é nós, como um país do sul global, a gente tinha,
e isso aqui é uma coisa que já está sendo superada e nós estamos vislumbrando novos problemas para o futuro, muita dificuldade de ter acesso ao conhecimento, porque o conhecimento ele estava privatizado, o conhecimento sobre tecnologia, o conhecimento sobre linguagem de programação, sobre softwares livres e tal, ele era muito centralizado nos Estados Unidos, na Europa, ele não chegava até aqui. E vários movimentos durante a década de 90, a década de 2000, tiveram como pauta o conhecimento livre, tiveram como pauta difundir esse conhecimento e construir esses movimentos, o movimento do software livre, o movimento hackerspace, as próprias universidades, pesquisadores, isso foi feito. Porém, hoje, qual é o problema que a gente está começando a ter? É as ferramentas de IA que estão criando, digamos assim, uma nova onda de privatização do conhecimento. Essas ferramentas a gente não tem o controle, não temos ferramentas brasileiras que foram construídas do zero, pensando na nossa realidade, que sejam totalmente abertas, e elas são cada vez mais importantes no processo de produção do conhecimento, no processo de produção de várias áreas, e nós, de novo, estamos atrasados nessa corrida. Então, esses aqui são alguns dos aspectos que são difíceis e que a gente precisaria superar para a gente pensar na questão da soberania digital. E daí o próximo tópico, na realidade, eu quero falar para vocês sobre a antissoberania digital, que a gente pode chamar, sei lá, de dependência tecnológica, ou algumas pessoas vão chegar ao ponto de dizer que é um novo colonialismo, é um colonialismo digital. O que isso quer dizer, tá? Quer dizer que essa dependência que a gente tem de servidores, de serviços, de software proprietários que vêm de fora, que são estrangeiros, ela é uma nova expressão do que foi o colonialismo que a gente teve, por exemplo, no século passado, e que meio que nunca parou, né? Mas historicamente a gente define o colonialismo e depois a gente tem uma escola teórica que fala do neocolonialismo também. E eu quero fazer a relação para vocês aqui entre esse colonialismo histórico e a atual exploração que é feita por meio da tecnologia digital. Como eu já disse para vocês, quando a gente realiza uma venda aqui no Brasil por meio da tecnologia de uma Big Tech, por exemplo, usando o WhatsApp, é como se esse aspecto local gerasse lucro para aquela empresa estrangeira. Então, uma empresa dos Estados Unidos, que tinha um mercado, a princípio, dentro dos Estados Unidos, por meio da penetração nesse nosso mercado aqui e do nosso uso dessa tecnologia aqui, conseguiu expandir o seu mercado. Ela está usando a nossa infraestrutura comunicacional para vender os seus produtos e para gerar lucro. Outra coisa que tem um paralelo mais específico é o que algumas pessoas chamam da acumulação primitiva de dados. O que acontece? Algumas coisas não eram aspectos monetizáveis da nossa vida. Algumas coisas não eram passíveis de virar mercadorias e poder gerar lucro, poderem ser vendidas por uma empresa. Os nossos dados pessoais não era isso. A minha localização não era isso. Dados médicos de uma pessoa não era isso. As nossas preferências, o gosto de música que a gente tinha. Talvez para o marketing, numa época, faria sentido. Eles faziam muitas pesquisas para esse tipo de coisa. Porém, essa nova era em que tudo está dataficado, onde se coletam dados o tempo inteiro sobre a gente, transformaram diversos desses aspectos que eu citei para vocês aqui em dados que têm um valor econômico. E o que tem acontecido é que essas Big Techs, elas têm feito uma literal extração predatória de todos esses dados. Tudo que pode vir a ser usado para ser vendido, para que eles ganhem mais dinheiro, todo tipo de dado está sendo extraído, está sendo guardado, está sendo processado pelos algoritmos deles. Por exemplo, a gente não tem nem a posse dos nossos dados pessoais. Esse aqui é um exemplo que eu tirei, por exemplo, do livro do Tecnofeudalismo, do Yanis Varoufakis. Eu acho que ele manda muito bem quando ele fala disso. É que, às vezes, para a gente provar a nossa própria identidade para uma plataforma de vendas dentro do nosso país, a gente precisa de um cartão de crédito que vai ser de uma empresa dos Estados Unidos, né, a sede deles, e a gente precisa do Google, por exemplo, verificando por meio de uma cobrança a tua identidade nessa loja virtual. Então, nem às vezes meios de pagamento, os meios de identidade dentro do nosso próprio país a gente tem o controle. A gente precisa passar por tecnologias, por infraestruturas que estão fora do nosso país. E daí tem o mais direto aqui, que é essa dominação digital usada para guerra. Então, a vigilância ostensiva, como por exemplo aquela empresa Palantir faz nos Estados Unidos, ou o uso para guerra, como grande expoente no mundo aí é Israel, com suas tecnologias de repressão, os seus drones assassinos, as suas tecnologias de monitoramento que são usadas para matar pessoas na faixa de Gaza, e que depois são tecnologias que são empacotadas e vendidas como tecnologias de ponta para países aqui do sul global, como o Brasil, não só o sul global, né, nos Estados Unidos também, o México. Essas tecnologias desenvolvidas
por meio do genocídio do povo palestino, testadas nesse povo, na realidade, transforma aquela região numa grande vitrine desses produtos que depois são vendidos por Israel para os outros países usarem na repressão do seu próprio povo, das suas próprias minorias. É o que a gente sempre fala. As ferramentas que são desenvolvidas massacrando o povo palestino depois são compradas para serem usadas para massacrar o povo brasileiro aqui, principalmente o povo preto e pobre nas favelas. E aqueles prefeitos brasileiros que foram lá para Israel e ficaram alguns presos lá porque o Irã retaliou Israel depois do ataque, eles tinham ido lá especificamente para um evento de tecnologia de segurança para comprar esse tipo de produto lá, tá? Então isso aqui é muito sério que a gente tá falando. E outra coisa muito interessante pra gente chamar a atenção é que, de novo, as nossas infraestruturas comunicacionais, a nossa infraestrutura de eletricidade, a nossa infraestrutura de internet, elas são usadas por essas big techs para ganhar dinheiro. Porém, qual é o investimento que o Google coloca na infraestrutura brasileira para que a gente rode os produtos do Google aqui dentro e gere dinheiro para eles? Então, na realidade, o que a gente pode tirar aqui como uma conclusão disso que eu estou tentando dizer é que essa dependência tecnológica nas plataformas e serviços lá de fora, ela gera uma espécie de privatização desses espaços virtuais, dessas infraestruturas aqui, com pouca ou nenhuma contrapartida. Então, basicamente, a gente provê infraestrutura quase gratuita para o Google ganhar dinheiro dentro do nosso país. Ok, falamos de coisa ruim, né? Como é que a gente poderia pensar caminhos para a soberania digital? E, de novo, esse vídeo é introdutório, vai ficar super longo. Então, nós vamos só citar algumas coisas. Se vocês quiserem desenvolver mais no comentário, projetos que vocês têm, que vocês já ouviram falar, por favor, desenvolvam. Software livre e código aberto como um instrumento de construção da soberania digital, como um instrumento de libertação. Temos um vídeo muito bom aqui do canal, já tem bastante tempo, sobre o movimento software livre no Brasil, explicando o que é movimento software livre. E a única coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que, assim, ó, vocês já chegaram muito tempo aqui dentro desse vídeo, vocês vão entender isso que eu estou dizendo. Qual movimento software livre nós queremos? Nós queremos um movimento do software livre que está preocupado apenas com o código ser livre e apenas com se sentir moralmente superior aos outros porque usa tudo software livre, ou nós queremos um movimento software livre que está engajado politicamente para a construção de uma sociedade mais justa, para a construção de uma sociedade controlada pela classe trabalhadora, feita pela e para a classe trabalhadora. Isso é muito importante, porque só usar software livre não vai resolver todos os problemas do mundo. O que vai resolver os problemas do mundo é atacar a raiz dos problemas, e a raiz dos problemas não é que todo mundo está usando software proprietário. Eu falei de software proprietário em vários momentos aqui, mas não é só isso, entendeu? Então nós precisamos lutar por um movimento de software livre consciente politicamente. Obviamente, políticas públicas para fomentar tecnologias nacionais e independentes, mas focadas num planejamento estratégico de desenvolvimento nacional. Isso aqui é muito importante, porque tem políticas legais que são propostas pelo governo Lula. O governo Lula, ele fala bem sobre o assunto. Eles têm dinheiro para desenvolvimento da indústria, eles falam que é importante o desenvolvimento até de uma inteligência artificial, de plataformas brasileiras, porém, nós precisamos de um plano de desenvolvimento que não seja apenas uma coisinha salpicada ali, aqui e ali. Nós precisamos de um plano de desenvolvimento tecnológico que leve em conta que nós precisamos ser uma sociedade soberana, uma sociedade livre digitalmente. Ou seja, a gente vai deixar nossas universidades botarem os dados dentro das plataformas lá dos Estados Unidos. Estrategicamente, quais ferramentas as nossas universidades, as nossas empresas públicas precisam? Quem é que vai desenvolver isso? A gente vai desenvolver isso? A gente vai contratar de fora? Por que contratar de fora? Tem que ser software livre? Esse tipo de coisa tem que ser pensado num projeto maior, ok? Isso não parece haver ainda. Essa é a importância dos movimentos, essa é a importância do pessoal do movimento soberania digital já pautar essas questões, ok? E daí eu sei que tem várias pessoas que falam assim, mas é que eu não gosto de governo. Eu acho que se meter o Estado no meio, perde a independência do movimento, é muito difícil. Com certeza a gente pode pensar em cooperativas que utilizam e produzem produtos digitais. A gente pode pensar em alternativas descentralizadas que usem softwares livres e usem federações que sejam alternativas às redes proprietárias. Isso é tudo muito legal e isso precisa ser feito junto, integrado com esse plano que eu tô falando ali em cima, tá? Por que eu acho que tem que ser feito desse jeito? Porque hoje a gente tem que sempre pensar como é que a gente vai inserir essas iniciativas mais incipientes, menores e sem um planejamento a longo prazo e sem uma grande instituição como o governo do Brasil por trás, porque o capitalismo é cruel, a competição é muito forte. A gente não está apenas
tentando resolver um problema da nossa pequena comunidade aqui em volta, e daí todo mundo vai ficar feliz com a nossa plataforma descentralizada que serve para minha comunidade aqui. Na realidade, a gente está tentando competir contra o Google, que está fazendo a mesma coisa que a gente está fazendo de uma maneira muito mais eficiente, muito mais barata, com o lobby dos políticos, tentando nos sabotar de várias maneiras para que a gente use as plataformas proprietárias, tentando captar essas pessoas que a gente está tentando resolver o problema aqui e retirar, digamos, desse sistema explorador que elas estão, como clientes, oferecendo descontos, oferecendo alguma ferramenta que eles querem, ou até, né, chantageando elas por meio da integração com todas as outras plataformas que eles têm. Então, nós precisamos ter uma visão integrada do que significa construir a soberania digital. Significa ser melhor, mais eficiente do que essas plataformas que vêm lá de fora, mas o que quer dizer ser melhor? Ter as melhores tecnologias de inteligência artificial, ter o melhor design de todos, os ícones mais redondinhos, não necessariamente, é a que melhor resolve os problemas, é a que melhor está adaptada à nossa realidade local, ok? Mas nós precisamos entrar para ganhar, é isso que eu estou tentando dizer, e a gente tem que fazer isso com a sociedade em geral, com a ajuda institucional do governo, é o que eu acho. E daí, assim, você, profissional de tecnologia ou de uma área correlata que está interessado pelo tema, como é que poderia atuar dentro e fora do seu ambiente de trabalho nisso? Eu botei 2 coisas aqui, tá? Agir. Procurem movimentos vinculados à questão tecnológica e da soberania digital, porém procurem movimentos que tenham uma atuação política. Nós precisamos levar a pauta política, é muito importante. Eu sei, gente, é muito importante também a parte técnica, construir as nossas ferramentas, mas eu estou nesses movimentos há bastante tempo e a gente precisa desenvolver uma consciência política e saber que atuando politicamente a gente tem muito mais força, porque nossos inimigos atuam politicamente. Meta, Google, Amazon, todas elas fazem lobby, todas elas estão no ouvido dos políticos que foram eleitos, e se a gente não conseguir atuar nesse mesmo lugar que elas atuam, nós vamos perder. E estudar, né? Que vocês sabem, eu tenho uma foice martelo aqui, eu sou comunista. A coisa que o comunista mais faz é estudar, é olhar para a realidade, tentar entender a realidade, ir para a teoria, ler a teoria, tentar aplicar a teoria e tá sempre fazendo isso de novo e de novo para melhorar nossas análises. Nós temos que tentar entender a realidade do nosso país, a realidade do trabalho do nosso país, a realidade da tecnologia vinculada ao trabalho do nosso país, a questão da uberização, questões de inteligência artificial, questão da nuvem, questão dos data centers, todas essas coisas têm que ser estudadas todo dia para que a gente possa aplicar isso na nossa prática. Um livro que eu sempre recomendo, mas eu vou recomendar uma sessão específica para vocês, é o Colonialismo Digital, do Walter Lippmann e de Davidson Faustino. Esse livro ele tem um subtítulo que é Uma Crítica Hacker Fanoniana. Por quê? Eles trazem para a gente um aspecto muito importante da contribuição teórica do Fanon, que foi um comunista argelino, que geralmente é entendido como um teórico do neocolonialismo e um teórico do racismo, né? Contribuição muito importante dele nessa questão. Mas eles trazem pra gente a análise que ele faz do uso do rádio como parte da Revolução Argelina. E é muito interessante isso, porque o rádio ele é literalmente, naquela época, o que a gente vê de algumas tecnologias hoje. Ele era uma tecnologia usada pelos colonizadores franceses para distribuir a ideologia deles, né, distribuir a visão deles de mundo para todo o povo argelino na língua francesa. E por meio da rádio pirata e do uso dessa tecnologia também, eles conseguiram subverter, ou seja, hackear essa lógica, fazendo uma rádio em árabe e usando isso para organizar a classe trabalhadora e para espalhar a mensagem da classe trabalhadora. Então, esse capítulo deles lá, eles propõem um entendimento de como a gente pode usar essa teoria do neocolonialismo, essa teoria anticolonialista na realidade, com uma aplicação na tecnologia. Fica a recomendação para vocês começarem, mas enfim, muito conteúdo para vocês pensarem aqui, tá? Então, para concluir, camaradas, a luta pela soberania digital, eu espero ter convencido vocês, ela é um dos aspectos maiores pela luta da nossa libertação, porque hoje a tecnologia ela é um aspecto que molda diversos aspectos da nossa vida e a importância desse movimento é imensa, ok? Então eu vou recomendar para vocês aqui, ó, soberania.digital. Eles têm um manifesto pela soberania digital e também em soberania.digital/encontro tem um encontro que vai ocorrer lá em Brasília. Eu falei, vai ter uma aula pública, vai ter articulações, vai ter atos políticos. Imagino que também vai ter remoto, mas se você tem como chegar lá pessoalmente,
chegue lá pessoalmente, dias 8 e 9 de julho, semana que vem, beleza? E daí eu deixei mais um textinho aqui para vocês, que eu achei uma perspectiva boa também, falando sobre questões mais práticas, sobre inteligência artificial, sobre a realidade do Brasil, que é um texto da professora Patrícia Peck, de Direito Digital, que é preciso falar sobre soberania digital. Beleza, meus camaradas? Espero que esse vídeo tenha sido útil, né? Deem uma olhada nos links, vai estar no comentário fixado ali, o roteiro, com tudo isso para vocês clicarem e lerem. Nós nos vemos na próxima. Um abraço e tchau!